Fala galera do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química, parte 2 do estudo dos gases, tá? E a gente vai continuar falando aqui sobre algumas propriedades do estado gasosos e relacionar agora também a um pouco do que a gente já viu de relações numéricas, tá? Se você não me conhece até agora, prazer, meu nome é Bruno e bora lá. Olha só, na parte 1 a gente viu sobre as definições e propriedades do estado gasoso. Hoje a gente vai continuar falando um pouco mais disso, destacando a diferença entre gás ideal e gás real, que daqui a pouco eu falo até um pouco no próximo. A gente vai falar sobre a gente já falou sobre as variáveis do estado gasoso, que é a pressão, temperatura e volume. A gente falou também sobre transformação gasosa, ou melhor, transformações gasosas, e a gente falou sobre as transformações em sistema fechado, onde a massa é constante, certíssimo? As transformações físicas, onde só ocorre a mudança, né? Ou da pressão, e aí varia o volume, ou da pressão, e aí varia a temperatura, porque sempre a gente pensou em um fator constante, né? Temperatura constante, pressão constante ou volume constante. Bom, a primeira coisa que a gente abre nessa parte 2 é o que a gente conhece como princípio de Avogadro. Avogadro é o mesmo cara lá que fala sobre as relações numéricas, sobre aquele número quantitativo que é referente a um mol. Na verdade não é ele, o número é em homenagem a ele, aquele N que a gente trabalhou, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Aquele número que a gente corresponde à quantidade de partículas que contém em um mol. Só que aqui, na verdade, ele traça esse conceito a partir do estudo dos gases. Aqui a gente vai falar de outra coisa em relação a isso. A gente vai falar sobre o seguinte: volumes iguais de gases quaisquer, e eu vou falar sobre essa identificação de gases, nas mesmas condições de pressão e temperatura, contém igual número de moléculas. Ou seja, se a pressão e a temperatura for igual, o volume também for igual, as três variáveis, significa que aquele material possui a mesma quantidade de moléculas. Lembrando que eu estou falando de gases, e o estudo de gases é muito diretamente ligado ao que a gente chama de gás ideal, aonde eu desconsidero o tamanho da partícula e desconsidero que exista, que na verdade é que não exista interação entre partículas. Na estado gasoso, as partículas afastadas. Eu desconsidero o tamanho da partícula em consideração ao grau que elas estão afastadas, beleza? A gente só vai trabalhar com gases ideais para o vestibular, gases reais, que a gente fala que ocorre uma correção desses números, é só para quem for trabalhar em áreas afins. Então, para o vestibular, gases ideais, mas eu tenho que citar qual era a definição de um gás ideal quando te fala. Veja bem, quando eu falo que tem o mesmo número de moléculas, significa que simplesmente isso. Se eu tenho num recipiente, eu falo de gás hélio, eu calculo que ali tem uma quantidade, eu posso até falar em mols, porque mols é uma quantidade. Ah, ali tem 100 moléculas, pouquíssima quantidade, né? Mas se eu pego um recipiente e falo, olha, nesse recipiente tem 3 mols de gás hélio. Tá? Bom, e aí eu falo, pô, beleza, mas no mesmo recipiente, mantendo a mesma temperatura, a mesma pressão, né? Então se é o mesmo recipiente, o mesmo volume, eu consigo também colocar e terá também 3 mols de algum outro gás, como o gás carbônico, como o gás metano ou como o gás hidrogênio. Então essa relação é interessante. Mas só um destaquezinho importante. Bota isso anotado em algum canto que eu não coloquei aqui, só para você que está me escutando com bastante atenção. O que é igual é o número de moléculas, não o peso, não a massa. Se um gás tem as partículas que têm o maior peso, maior massa atômica, maior massa molecular, consequentemente maior massa molar, maior vai ser o peso do frasco. Você tem, por exemplo, 3 gases com o mesmo volume, com o mesmo número de moléculas, o que muda então é a massa de cada uma dessas moléculas interagindo. E aí o mais pesado é aquele que terá a maior massa atômica. Sacou? Dica master essa aqui. E aí a gente continua nossas informações para falar sobre essas condições normais, que de normais não tem nada, é um normal europeu, mas condições normais de temperatura e pressão, comumente chamadas de CNTP, é quando a temperatura for 0 graus Celsius
ou 273. Tipo assim, normal onde? Normal do Brasil é 25 graus Celsius, né? 27 em dias de calor, dependendo da região que você está me falando. Apenas se você for do sul e pode falar que é normal 0 graus. E aí você está também brincando comigo, né? Mas 0 graus Celsius é chamado de condição normal, tá? Ou temperatura 273. E aí você representa como T0, se você quiser, assim como a pressão é de 1 atm. Para essas condições, quando a pressão é 1 e a temperatura for 273 graus Celsius, você tem um volume para sempre 1 mol de qualquer gás. Lembra que volumes iguais têm o mesmo número de moléculas? Então, o volume de 22,4 litros equivale a 1 mol de qualquer gás ideal. Volume molar na CNTP. Então agora, além de trabalhar massa para um gás para relacionar com quantidade, você pode também relacionar com volume, mas só se for de um gás na CNTP. Você já sabe que 1 mol corresponde a um valor em massa tabelado, tabela periódica, ou também você pode relacionar ele ao volume de 22,4 litros, se a pressão e a temperatura forem em condições normais, na CNTP. Bruno, se não for, aí a gente vai chegar na segunda posição aí do estudo dos gases, a gente vai entrar na equação de Clapeyron, né? A equação dos gases ideais para falar dessa relação. E aqui é quando você está trabalhando com condições fora da CNTP. Aí sim, dentro da CNTP você também pode usar essa relação, não tem problema nenhum, mas se você já sabe o volume molar, é o volume do mol, já sabe a temperatura e já sabe a pressão, porque nas condições normais não precisa dessa aplicação de fórmula. Aqui você usa quando as condições são diferentes das condições de normais de temperatura e pressão. A relação é que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R, esse R, que é uma constante dos gases, vezes a temperatura. Vamos colocar isso aqui nessas informações. A pressão, que é este cara aqui, é dada em atm. Geralmente, pode ser dada em outras unidades? Pode, mas geralmente vai ser dada em atm. Já vou chegar ao porquê. Pressão em atm, em atmosferas, volume em litros. Volume em litros. N é o nosso famoso número de mols. R é a nossa constante. E aí, por isso que eu falei que as outras unidades eram sempre em atm, em litro, e aqui é em mols. Para quê? Para ter essa constante utilizada, 0,082. Bruno, preciso decorar essa constante? Sinceramente, todas as vezes que foi necessário, em questões de vestibulares diversos, FUVEST, Enem, UERJ, qualquer um dos outros vestibulares, você sempre é dado essa informação em algum momento, porque você não tem que decorar, e às vezes é até mais arredondado, às vezes cai como 0,082, tá bom? Essa é a constante. O que é uma constante? É o valor que você vai aplicar para corrigir as informações e determinar algo que você não conhece. Né? Lembrando que a temperatura é em Kelvin. O que seria algo que você não conhece? Você tem uma relação entre quatro incógnitas. Pressão, volume e temperatura, que você já tinha antes, mas agora você está falando sobre uma equação de um gás e não a transformação dele em outro. A transformação ocorria em sistema fechado, então não mudava o número de mols, né? Só era uma relação de pressão e temperatura pressão e volume sobre temperatura. Aqui eu estou falando sobre uma equação sobre as variáveis do estado gasoso junto com a sua quantidade. O que significa isso? Se eu tiver a pressão, o volume e a temperatura, agora, a partir dessa fórmula, eu sei determinar quantos mols tem ali. Se eu tiver o número de mols, a pressão e o volume, eu sei qual vai ser a temperatura desse gás. E aí você tem vice-versa. Se você tem 3 das informações, você tem a quarta também. Beleza? Vamos entender isso num casinho mais complicado aqui para a gente fechar nosso raciocínio. Eu pergunto qual é o volume ocupado por 20 gramas de gás hidrogênio, que é o H2, quando ele tiver a 27 graus Celsius e a pressão de 1 atm. Primeira coisa que você vai fazer é separar as informações. Você já sabe a massa desse gás é igual a 20 gramas.
Você sabe a temperatura dele, que é 27 graus Celsius, mas você não vai cair na pegadinha. Você vem aqui 27 graus Celsius e soma 273. Então já sabe que esse cara está a 300 Kelvin. Você já sabe a pressão, que é 1,64 atm, e você sabe, Bruno não está aqui, tá? Mas está no slide anterior, a constante, o R, 0,082, tá? Com as unidades devidas. E aí você aplica, mas Bruno não tem, eu tenho M, a massa, eu não tenho o número de mols. Claro que você tem um número de mols. Não, eu não tenho. Claro que você tem um número de mols. Não, Bruno, não tem. Tem sim. Se você converter a massa desse cara para número de mols, você tem número de mols. Como é que faz isso? Relações numéricas. Eu sei que o gás hidrogênio, eu tabelado, a massa do hidrogênio é 1. Então, H2, a massa molar dele, né? A massa molar é a massa de 1 mol, são 2 gramas por mol. 2 gramas por mol, tá? A gente viu isso lá em massa atômica, massa molecular e conceito de mol. Se eu sei dessa informação, nossa, tá tão feiozinho aqui, eu vou até colocar aqui melhor, ó. Pronto, H2. Pronto, agora melhorou. Eu sei que 2 gramas equivale a 1 mol. Vou colocar aqui no asterisco, eu até separo aqui da minha conta. Eu até separo, para vocês aqui. Né? Eu sei que 2 gramas é a massa que equivale a 1 mol. Foi? 20 gramas, quantos mols? Conta bem difícil, né? Para fazer na regra de 3 aqui. 2, 1, 20, 10 mols. Ah, entendi. Então aqui eu posso falar que, nesse caso, 20 gramas de gás hidrogênio corresponde, né, Bruno? De acordo com o que eu já sabia antes, porque eu estou estudando a matéria direitinho, 10 mols? É isso aí. Agora eu posso colocar? Pode. E aí eu vou dar um macetezinho para você, ó. PV-NRT. Se você não é religioso, passa a ser no momento de vestibular. Por você, nunca rezei tanto. PV-NRT. Tá bom? Pressão, você sabe que é esse número aqui, 1,64. O volume, você sabe que... Volume, você não sabe. Volume você quer descobrir. É a pergunta. Se tu sabe tudo, tu não precisava fazer a questão. Número de mols é 10. O R é essa constante, 0,082, e a temperatura é 300, né? Vou colocar aqui, 300. Bom, vamos lá. Para a gente fazer isso direitinho, eu vou colocar aqui, ó, para ficar melhor, tá bom? Para não ficar tão embaixo. Volume vai ser igual, então, a 10 vezes 0,82, e presta atenção na minha preguiça, olha só. Presta atenção nesse detalhe. Eu vou deixar assim esse número. 10 vezes 0,082 vezes 300. Eu ia mexer nessa casa de vírgula com as minhas potências de 10. Só que eu vi aqui embaixo que é 1,64. Olha essa sacada que eu vou até mudar a cor aqui para a gente resolver isso junto bonitinho. Vou botar azul aqui agora. Se eu cortar esse 10 aqui, vou transformar esse número aqui, né, simplificar, em 0,82. Só fiz essa simplificação porque eu gosto de simplificar para facilitar a nossa vida. O cara me deu uma pressão de 1,64 para te fazer conta certa, tá bom? Por quê? 82 e 1,64, um é o dobro do outro, filho. Então aqui, ó, você corta e coloca 2. Entendeu? 0,82, 1,64. Mas como é que eu transformei nisso antes? Eu multipliquei por 10. Multipliquei por 10 esse número, eu subi uma casa, 0,82. Tá bom? Fiz essa simplificação, deu volume igual a 300 sobre 2. 300 sobre 2 é 150. Caraca, é grande pra caramba. Porque 20 gramas de gás hidrogênio é gás pra caramba, são 10 mols de gás. Então, o volume final desse gás, a partir das informações, são 150 litros. Porque na escala o R, a constante, é para ser usada com volume em litros. Beleza? Tranquilo? É assim que a gente aplica a equação de Clapeyron. Por você nunca rezei tanto, tá? É a equação que a gente relaciona as variáveis do estado gasoso.
E aí a gente fecha aqui o estudo de gases. Tem mais informações, mas são sempre aplicadas a exercício. A gente pega agora aquele assuntozinho de relações numéricas e aplica aqui e cai para dentro no exercício. Beleza? Fechamos, até nossa próxima aula e fui!